Então, as correções, acho que eu anotei algumas aqui, né? Às vezes eu não consigo captar tudo, porque de fato, assim, você fala rápido e também às vezes eu ainda quero tentar entender o seu raciocínio, né? E aí quando você termina o raciocínio e eu entendi, já passou. E aí tudo bem também, não precisa. Foi possível entender, então depois você vai falar alguma coisa assim de novo e aí a gente volta nesse erro sem problemas. Tem alguns erros que são mais gramaticais, né? Um deles eu entendo bem, que é uma coisa difícil, geralmente para estrangeiros, que são as preposições. Então, por exemplo, o verbo gostar, a gente costuma falar gostar de alguma coisa. Uhum, Eu gosto de você. Eu gosto de falar. uhum, A gente não fala gosto falar hum, ou gosto aprender, eles gostam aprender. A gente fala eles gostam de aprender. uhum. Então, Sempre. sim, a gente, pelo que eu me lembre, sempre. As línguas sempre têm algumas exceções, né? Mas o Uhum, verbo gostar, ao que eu me lembro, sempre exige esse complemento, né? Exige a preposição. uhum, Então, ao menos que seja uma pergunta, né? Alguém pergunte para você: você gosta de sair? Aí você pode só responder eu gosto, né? uhum, Tudo bem, compreensível. uhum, Mas se você for realmente formular a frase com uhum, um verbo, então você precisa usar o de. Eu gosto de sair. Eu uhum, gosto de fazer. Eu gosto de aprender. E assim em diante. Eu gosto de frutas. Eu gosto de línguas. Então, não só com, né? uhum, É, alguns outros erros são confusões com o espanhol. uhum. Então, você falou ouvidei. Você mandou um Ah, portunhol. esqueci, sim. Esqueci. Uhum, Memorar, relembrar, né? Preciso uhum, relembrar. uhum. Praticar com ele. Então, a gente fala praticar com ele. Ah, uhum. Pontos, falamos pontos, né? Trazer alguns pontos Pontos, pontos. e pontos, pontos. Uhum. Escribo, você falou bastante escribo Es, e escribo. Mais a gente correto. fala, a gente fala escrevo, Escrevo. escrevo, Aham. escrevo, vou, Escrevo. Uhum. vou, Escrevo. Escrevo. isso. Uhum. Às vezes você fala elegir, por exemplo, escolher, nós falamos Uhum. escolher Uhum. idioma e não elegir. Uma hora você falou reable, eu acho que você queria falar viável, mais viável, que alguma coisa era mais viável, era mais possível. Uhum. Uhum. É, eu acho que esses são os mais de se ficar atento, assim, porque eu entendo pelo contexto e porque eu, eu consigo entender bem, assim, geralmente o espanhol, né? Uhum. Mas isso não é uma realidade de todo mundo no Brasil, né? Se você falar, vamos empezar, nem todo brasileiro vai saber o que é empezar, né? Então, começar, esse elegir também, nem todo brasileiro vai saber o que é elegir, Uhum. que nós podemos escolher.
É, ganas, ganas, nós não. Eu acho que essa palavra existe no português, ganas, Uhum. mas aqui no Brasil é raro de se ver. A gente fala vontade. Ah. Nem todo mundo tem vontade. Uhum. Uhum. E aí tem erros mais tranquilos, assim, que é do espanhol também, mas que é possível entender. Como, por exemplo, erros mais de pronúncia, assim, né? Uhum. Como expressões, Uhum. geralmente expressões, nós falamos expressões. Ah, expressões. Aham. O X fica com som de S. Uhum. Uhum. Compreensível, nós falamos compreensível, Compreensível. Aham. compreensível. Comunicação ou então, aí é aquele som chato de se fazer normalmente, que é muito anasalado. Comunicação Uhum. e então. é, eu anotei outros aqui ainda, mas segue um pouco essa lógica, né? Uhum. Volvemos, falamos voltamos. Uhum. Enfim, dessa vez eu anotei uma coluna Uhum. para as formas corretas, vão ser as palavras à esquerda, e à direita eu deixei a maneira que você falou. Perfeito. Então aí você consegue se lembrar de como você falou na hora e Uhum. como nós falamos, né? Muito E obrigada. Eu vou também fazer vídeo, fazer subtítulos, legendas e então eu posso entender melhor como eu falo. tá bom, eu te mando então essas colunas. Uhum. Muito obrigado. E então, isso é tudo? Sim, como eu falei, tem Uhum. outros. Mas muito parecidos, então eu entendi Isso. bem.